Olá, alunos! Vamos para mais uma aula de língua portuguesa. Hoje estaremos fazendo a correção das atividades sobre enunciado de problema matemático, concordância verbal, romance, encontro consonantal e dígrafo, no livro Trilhas, módulo 2, capítulo 4, das páginas 8 a 28. Problemas matemáticos. Os problemas matemáticos, eles apresentam situações para serem solucionadas com métodos e cálculos matemáticos. No caso aqui, vocês não precisam se preocupar em resolver os problemas que estão propostos nessa página, mas sim em compreender como esse gênero ele está estruturado. Aí vocês observem que há o enunciado inicial, há o placar, a fotografia e a dica dada no balão de fala da ilustração. Na página 11, há uma questão. Qual é o tema explorado no problema matemático lido? Então, depois da observação, vocês devem ter respondido, que é justamente um torneio de basquete. Ainda na página 11, na interpretação escrita, primeira questão. Onde essa atividade matemática foi publicada originalmente? Como é possível saber isso? Bom, foi publicada no livro didático A Conquista da Matemática, do 4º ano do ensino fundamental, anos iniciais. É possível saber isso lendo a referência do texto. Aí eu coloquei aqui para vocês observarem. Tá? Que logo embaixo do problema matemático estava essa referência, ok? Questão 2. Em quais outros lugares podemos encontrar enunciados de problemas matemáticos? Aí eu trouxe algumas sugestões. Podem ser encontrados em avaliações, apostilas, cadernos, em sites que ensinam matemática, em livros paradidáticos que apresentam curiosidades matemáticas ou dicas de como estudar essa disciplina. Questão 3. Qual é a função desse enunciado de problema matemático? Assinale com um X a resposta correta. Então, é justamente apresentar ao leitor uma situação-problema relacionada aos conceitos da matemática para análise e resolução. Questão 4. Contorne no problema matemático da página 10 os elementos a seguir, de acordo com as cores indicadas. Então, aqui no problema matemático já está indicando os locais que vocês deverão contornar com as cores devidas, que é de vermelho o número da atividade, introdução do problema, de verde as questões que compõem a atividade, de azul as informações para análise, de amarelo a imagem para ilustrar a atividade e de lilás dicas de como resolver a questão, ok? Questão 5. Observando o placar apresentado, responda: qual foi a única equipe que venceu a equipe A nesse torneio de basquete? Então, foi justamente a equipe E. Para saber a diferença de pontos nesse jogo, que operação matemática é preciso realizar? É adição, subtração ou divisão? É a subtração. Sexta questão. Para responder à questão C, apresentada no problema, qual operação matemática é preciso realizar? Adição, subtração ou divisão? É a adição. Sétima questão. A resolução da questão D apresentada no problema depende da resposta de quais outras questões? É da A e B, B e C ou A e C? É da A e C. Explique sua resposta. Então, é preciso dividir o número total de pontos da equipe, que é a resposta da questão C, pelo número de jogos disputados, que é justamente a resposta da questão A, ok?
Oitava questão. Analise a alternativa que apresenta o significado com o qual a palavra média foi empregada na questão D do problema matemático. Foi nota mínima para aprovação escolar? Foi o resultado de uma soma dividido pelo número de parcelas somadas ou uma xícara de café com leite? Foi o resultado de uma soma dividido pelo número de parcelas somadas. Agora vamos revisar sobre concordância verbal. A concordância verbal, ela estuda as relações de número e pessoa que se estabelecem entre o verbo e o sujeito ou substantivo a ele relacionado. Aí vamos observar estes exemplos. O garoto era esperto. Então, o garoto é o sujeito, verbo era e esperto. O garoto está na terceira pessoa do singular e o verbo era está também na terceira pessoa do singular. Outro exemplo, as garotas eram espertas. Então, o sujeito, as garotas e verbo eram. Aí vocês observem também que as garotas estão na terceira pessoa do plural e o verbo eram na terceira pessoa também do plural. Então, nessas relações, dois fatores são levados em conta: o tipo do sujeito, tá? E a sua posição em relação ao verbo. Na concordância verbal, há uma regra geral: o verbo ele concorda com o sujeito. Vamos observar esses dois exemplos. Surgiram após a explicação várias dúvidas. Aí vocês observem que o verbo ele está concordando com o sujeito várias dúvidas. Aconteceram no último verão muitas enchentes. O verbo aconteceram também está concordando com o sujeito muitas enchentes. Aí vocês observem também aqui um esquema básico, que é sujeito simples singular, o verbo deverá estar no singular. Sujeito simples plural, o verbo deverá estar no plural. Sujeito composto, o verbo sempre deverá estar no plural. Aí observem também alguns exemplos. Márcia conversa muito bem com todas as pessoas que conversam com ela. Houve a concordância entre o verbo e o sujeito. O amor e a virtude, no caso aqui é eles, são essenciais para as boas relações humanas. E eu e você, que é nós, concordamos com a necessidade de escrever bem. Então, vocês viram que houve realmente uma concordância entre o sujeito e o verbo nessas frases. Na página 13, questão 1. Observe a imagem a seguir e leia a legenda abaixo dela. Em seguida, responda as questões. A legenda é: o atleta japonês terminou a competição em primeiro lugar. Os atletas nigeriano e venezuelano terminaram a competição em segundo e terceiro lugar, respectivamente. Aí a questão A. Quais são as duas formas verbais empregadas na legenda acima? Então, as duas formas verbais foram terminou e terminaram, ok? B. Complete as lacunas com singular ou plural. Atletas está no plural e atleta está no singular. Agora na página 14, segunda questão. O verbo terminar mudou sua forma para concordar com o substantivo atleta, ora no singular, ora no plural. Portanto, é correto afirmar que os verbos concordam com o número, singular e plural do substantivo. Essa é a resposta correta. Terceira questão. Você já estudou que os pronomes pessoais podem substituir substantivos. Veja a seguir os pronomes que poderiam substituir os substantivos atleta e atletas.
Então, vamos lá. O atleta terminou a competição em primeiro lugar. Ele terminou a competição em primeiro lugar. Os atletas terminaram a competição em segundo lugar. Eles terminaram a competição em segundo lugar. Agora empregue nas frases abaixo o verbo terminar no tempo passado de acordo com o pronome em destaque. Eu terminei a competição em primeiro lugar. Nós terminamos a competição em segundo lugar. E ela terminou a competição em terceiro lugar. Quarta questão. O verbo terminar se modificou conforme a mudança do pronome pessoal. Portanto, é correto afirmar que os verbos também se alteram para concordar com a pessoa do discurso ou pessoa gramatical. Ok? Essa é a resposta correta. Página 15, primeira questão. Escreva a frase a seguir, substituindo o pronome ele pela pessoa indicada, fazendo as alterações necessárias. Ele gosta de tocar violão. A. Eu gosto de tocar violão. B. Você gosta de tocar violão. C. Nós gostamos de tocar violão. D. Vocês gostam de tocar violão. E eles gostam de tocar violão. Então, observem direitinho as frases, verifiquem se vocês fizeram corretamente. Ok? Se não fizeram, façam as correções necessárias. Segunda questão, passe as frases a seguir para o singular. A. Os jornalistas erraram. Então, no singular ficou o jornalista errou. B. As crianças adormeceram. Vai ficar no singular, a criança adormeceu. Na terceira questão, passe as frases a seguir para o plural. Letra A encomenda chegou. Então, no plural vai ficar assim, as encomendas chegaram. E B, a criança brinca. No plural, as crianças brincam. Não esquecendo que a mudança que o verbo sofre em sua forma para concordar com o substantivo ou com o pronome é chamada de concordância verbal. Aqui nestas páginas 16 a 19 está o texto que vocês com certeza devem ter lido para responder as questões de interpretação. Este texto é um romance. O romance é um texto narrativo e por isso apresenta narrador, que conta a história e pode ser narrador-personagem ou narrador-observador. Personagens que praticam as ações e podem ser protagonistas, antagonistas ou secundários. Também indicadores de tempo que mostram ao leitor quando ocorrem os fatos. E há também a marcação do espaço, que mostra onde ocorrem os fatos. Aqui na página 20, na primeira questão, quais são as posições em que os jogadores de quadribol jogam e qual é a função de cada uma delas? Bom, há os artilheiros, há 3 em cada time, que tentam marcar gols com a bola goles. O goleiro, há 1 em cada time, que tem de impedir o outro time de marcar gols. Também os batedores, que há 2 em cada time, que protegem os demais companheiros rebatendo as bolas e balaços. E o apanhador, que há 1 em cada time, que tem de agarrar a bola pomo de ouro. Na segunda questão, uma resposta pessoal, né? O que você achou do quadribol? Gostaria de praticar esse esporte? Em qual posição gostaria de jogar? E a terceira questão também é pessoal. Em sua opinião, como essa história continua? Ou seja, o que provavelmente acontece após Olivia explicar as regras do jogo para Harry. Na página 20 ainda,
Na interpretação escrita, primeira questão: os acontecimentos narrados nesse trecho de romance envolvem seres reais ou fictícios? Fictícios. Segunda questão: o personagem Harry Potter é um bruxo. Que elementos citados no início do texto confirmam essa afirmação? Então, é justamente a citação do castelo e o fato de ele voar em uma vassoura. Na página 21, terceira questão. Os personagens de um romance são classificados de acordo com o papel que desempenham na história. Observe, protagonista é personagem principal que mais se destaca. O antagonista é adversário do protagonista. Secundários são os personagens com menos destaque. A. Quem é o personagem principal e quem é o personagem secundário do trecho de romance lido? Bom, Harry Potter é o principal, né? E Olívio é o personagem secundário. B. Há algum antagonista nesse trecho do romance? Não, nesse trecho não há. No trecho lido não aparece nenhum personagem que se caracteriza como adversário do protagonista. Quarta questão. Nos textos narrativos, como o trecho de romance que você leu, o narrador pode ser classificado de duas formas. Narrador observador, que é o que narra a história sem participar dos fatos. O narrador personagem é um dos personagens da história. E assinale o tipo de narrador do texto lido. Então, é justamente o narrador observador. Ok? Quinta questão. É possível saber o tempo dessa narrativa, ou seja, quando os fatos narrados nesse trecho aconteceram? Sim, é possível. Os fatos narrados aconteceram, ocorreram por volta das 7 horas da noite. Sexta questão. Qual é o espaço dessa narrativa? Ou seja, em que lugar se passam os fatos narrados nesse trecho? No estádio de quadribol. Sétima questão. Relacione as bolas do quadribol às suas características. A. Goles. B. Balaço. C. Pomo de ouro. Então, vermelha do tamanho de uma bola de futebol, sua função é marcar gol. É a A. Goles. De ouro com asas de prata, pequenininha, é a bola mais importante que deve ser agarrada pelos apanhadores. É a C, é o pomo de ouro. E a preta é um pouco menor que a bola vermelha. Sua função é derrubar os jogadores. É a B, balaço. Oitava questão. Em sua opinião, do que os fãs de Harry Potter mais gostam na saga? Leia o gráfico a seguir e descubra a opinião de 30 leitores. Então, observem que há os desafios, histórias divertidas, suspense, mistérios, monstros, magia, aventuras, ação, emoções, parece que é real e quadribol. Letra A. Do que os leitores mais gostam na saga Harry Potter? É justamente da aventura. É elemento preferido por 8 dos 30 leitores. B. Quantos leitores preferem o quadribol? O quadribol ele é o preferido por apenas um leitor somente. Aqui vocês deverão completar corretamente, com palavras, os espaços que estão em branco. O romance é um texto narrativo. Os textos narrativos geralmente apresentam um narrador, que conta a história e pode ser narrador-personagem ou narrador-observador. Personagens que praticam as ações e podem ser protagonistas, antagonista ou secundários. O tempo, que indica quando ocorrem os fatos, e espaço, que indica
onde ocorrem os fatos. Aqui na página 23, uma nova leitura. Os textos lidos neste capítulo têm como tema o esporte. Na tirinha a seguir, os personagens Calvin e seu tigre Haroldo falam sobre um esporte que eles gostam de praticar. Leiamos. É sábado, o que você quer fazer? Qualquer coisa, menos um esporte organizado. Quer jogar Calvin Ball? Isso! Nenhum esporte é menos organizado do que o Calvin Ball. Nova regra, nova regra. Se você não tocar na base da pequena área com a bandeira, vai ter que saltar em um pé só. Questão 1. De acordo com a fala de Haroldo, qual é a principal característica do Calvin Ball? É justamente não ser um esporte organizado. 2. Nesse esporte, qualquer jogador pode criar uma nova regra a qualquer momento. Em qual quadrinho podemos observar essa característica? No último quadrinho, quando Calvin começa a gritar a nova regra que acaba de criar. 3. Que semelhanças há entre o Calvin Ball e o quadribol? As principais semelhanças são que ambos são esportes criados no mundo da ficção. São jogados com bola e possuem a formação do nome parecida, que é a junção de duas palavras, quadri mais ball e Calvin mais ball. Agora vamos falar sobre o encontro consonantal. Nas palavras, quando duas consoantes aparecem juntas e cada uma delas possui um som, ocorre um encontro consonantal. Aí aqui na questão 1, observe as imagens e as palavras abaixo. Planta, livro e barco. A. As letras destacadas nas palavras acima são vogais ou consoantes? São consoantes. B. Pronuncie novamente as palavras planta, livro e barco. Cada um dos pares de letras destacados representa um único som ou dois sons diferentes? Dois sons diferentes. As combinações das consoantes PL, VR e RC nas palavras planta, livro e barco são encontros consonantais. E dígrafo é a combinação de duas letras que representam apenas um som. Vamos observar aqui as imagens e as letras em destaque nas palavras abaixo. Medalha, está em destaque o LH, carro, RR e chave, CH. Pronuncie novamente as três palavras da página anterior. Cada par de letras LH, RR e CR representa um único som ou dois sons diferentes? Um único som. Agora na página 27, questão 1. Leia o poema a seguir e responda as questões. Caixa de lápis de cor. Na minha caixa de lápis de cor, guardo um arco-íris, muitas flores e um pôr de sol. Se chove, coloro o céu de azul. Posso até desenhar uma lua no dia, desenhar um poema no céu. Na minha caixa de lápis de cor, guardo o segredo dos sonhos coloridos da minha vida. Letra A. De acordo com o poema, quais elementos são guardados na caixa de lápis de cor? É guardado um arco-íris, muitas flores, um pôr de sol e o segredo dos sonhos coloridos da vida. B. Releia as palavras a seguir, retirada do poema, analisando as combinações de letras em destaque. Arco-íris, flores, chove, poço, segredo e sonhos. Escreva as palavras do quadro
da página anterior de acordo com o som das letras destacadas. Então, que tem um único som é chove, poço, sonhos. E 2 sons é arco-íris, flores e segredo. C. Agora ligue as combinações de letras à classificação que recebem. Então, as combinações RC, FL, GR são encontros consonantais e CH, SS e NH são dígrafos, de acordo com a sua classificação. Segunda questão. Lê em voz alta as palavras do quadro a seguir. Abraço, molhado, queijo, passeio, clima, quente, curso, cascata, olho, trigo. Agora escreva as palavras nos quadros abaixo, de acordo com as indicações. Encontro consonantal ficou abraço, clima, curso, cascata e trigo. E dígrafo, molhado, queijo, passeio, quente e alho. Por hoje é só, até a próxima aula.